Olá, olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Epstalk. Aqui quem vos apresenta, quem vos fala, é o seu podcaster de sempre, o Igor Provença. Para quem não me conhece, oi, eu sou advogado, porém, meu grande hobby, o grande gosto que eu tenho está no estudo da filosofia, está em estudar os grandes clássicos e ter uma conversa com as grandes mentes do passado. Eu gosto tanto de filosofia que eu criei este canal só para falar sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre a famosa filosofia primeira, ou também conhecida como teologia natural, que é a metafísica. Palavra essa que eu usei em diversos momentos nos nossos podcasts anteriores, e não raramente nós a vemos sendo usada aí em debates de filosofia, vídeos, aulas, né? Tudo que envolve filosofia muitas vezes aborda, toca nessa questão da metafísica. Mas afinal, o que é a metafísica, né? Da onde que veio essa palavra? Qual que é a relevância dela? Né? Por que é importante nós sabermos o que é a metafísica? Então eu resolvi fazer esse podcast para explicar para vocês da maneira mais clara possível, da maneira mais fácil de se compreender, para que ninguém saia daqui com nenhuma dúvida sobre o que é a metafísica, beleza? Antes de a gente entrar no assunto, eu quero dedicar esse podcast ao meu amigo André Renato Panza, que tem um podcast de filosofia também, e estudos em geral, né? Chamado Desnecessário, no Spotify. Porque nós debatemos muitas vezes sobre a metafísica, né? E basicamente ele tem a ideia de que a metafísica ela é algo ultrapassado, algo que não tem tanta relevância nos dias de hoje em dia, no que é tocante aos estudos da filosofia, nos estudos do conhecimento, nos estudos da ciência, né? E eu já penso o contrário. Na verdade, a metafísica ela está mais presente do que nunca no nosso conhecimento, na nossa ciência moderna. Então, eu não vou só explicar aqui para vocês o que é a metafísica, mas eu vou explicar como ela está presente até os dias de hoje no conhecimento humano e em todas as formas de estudo que foram desenvolvidas pela humanidade. Tá bom? Então vamos lá. A metafísica, que é um termo derivado do grego metaphysis, significa além da física. É o que vai além do físico, além do que nós podemos perceber através dos nossos sentidos. É a disciplina filosófica que se dedica a investigar a natureza fundamental da realidade. Então, em sua essência, ela busca compreender os primeiros princípios e as causas últimas de tudo o que existe. É a área de estudo que busca compreender a própria estrutura do ser. Ou seja, tudo que existe é alguma coisa. Né? O que existe em comum entre um cavalo e um celta preto rebaixado? A primeira característica em comum entre eles é que eles são alguma coisa. Eles participam dessa primeira realidade ontológica que é o ser. Eles são alguma coisa. O cavalo é, o celta preto rebaixado é também alguma coisa. A metafísica estuda justamente essa realidade primária que é o ser. Ela também estuda o próprio sentido da existência e também a finalidade do universo como um todo. Então, longe de se limitar ao que é empiricamente observável, ou seja, aquilo que nós podemos conhecer através dos sentidos, a metafísica ela entra no domínio do suprassensível, entendem? Naquilo que você não compreende através dos sentidos, você não experiencia as verdades metafísicas, né? Você conhece as verdades metafísicas através da razão. Então, conceitos como substância, mente, Deus e até alma são conceitos metafísicos, porque você não experiencia eles fisicamente, mas os conhece através da razão. Então é metafísico, está além do mundo físico. E esse debate sobre a validade e a relevância da metafísica não é só uma mera discordância acadêmica. Na verdade,
ela é uma treta nervosa. Existe uma tensão fundamental que atravessa toda a história do pensamento ocidental. De um lado, tem pessoas que dizem que a metafísica é uma forma de especulação obsoleta, né, que é desprovida de rigor lógico, que é desconectada da realidade. Existem até alguns que dizem que ela foi superada pelo avanço do método científico. O que eu vou mostrar que é um absurdo, mas, enfim, tem quem pense dessa forma. Do outro lado, tem quem diga que a metafísica é, na verdade, a mais fundamental das disciplinas. É aquela que, como eu falei, investiga a própria estrutura da realidade, os princípios do conhecimento, as condições de possibilidade de todas as outras ciências. Então, a metafísica, longe de ser irrelevante, ela vai se revelar ao longo desse podcast como algo inescapável por qualquer forma de conhecimento. Uma das principais fontes de equívoco sobre a metafísica está no seu próprio nome, tá? Porque a palavra metafísica não foi criada pelo Aristóteles. Ela surgiu séculos depois, quando Andrônico de Rhodes, ao organizar os escritos do filósofo, né, ele posicionou um conjunto de 14 livros que vem depois dos livros da física. Daí vem a expressão ta meta ta física, que significa, né, o que vai além do físico, além da física. E a designação que ele criou era, portanto, catalográfica, não era conceitual, né? O próprio Aristóteles, quando ele falava dessa disciplina, ele usava outros nomes mais elucidativos. Ele chamava de sofia, que é sabedoria, chamava de teologia, né? E, na maioria das vezes, ele chamava de filosofia primeira. Essa filosofia primeira não se ocupa de um mundo místico além da dimensão real, né? Como muitos críticos superficiais sugerem a respeito da metafísica. Na verdade, a metafísica, ela lida sim com os fundamentos primeiros e universais dessa mesma realidade. A metafísica investiga, por exemplo, a diferença entre substância e acidente. O que é substância, né? Substância é aquilo que existe por si mesmo, que não precisa de outra coisa para existir. O acidente, ao contrário, é aquilo que existe em outro ser. É algo que está inserido em uma substância. Por exemplo, eu, Igor, eu sou uma substância. Eu existo por mim mesmo. Agora, a minha altura, a cor da minha pele, né? O fato de eu estar sentado ou de pé são acidentes. Eles não podem existir por si sós, né? Eles existem como características minhas. Então, essa distinção é universal, pois tudo que existe ou é uma substância ou é um acidente de uma substância. Outro pilar da metafísica são os conceitos de ato e potência, né, que explica a própria possibilidade da mudança. Lembram-se de Heráclito e Parmênides, que viviam discutindo o ser, o não ser, o eterno devir, né, que não poderia o ser passar para o não ser e do não ser não poderia haver o ser, porque não tem como algo vir do nada, do nada só pode vir o nada. Então, Aristóteles ele vai pôr um fim nessa discussão, porque ele vai explicar que a potência é a capacidade real de uma coisa se tornar algo diferente, enquanto o ato é a realização dessa capacidade, dessa potência. Então a mudança não é uma passagem do não ser para o ser, o que seria algo ilógico, né? Mas é a passagem do ser em potência para o ser em ato. Então, por exemplo, uma semente é uma árvore em potência. Ela não é uma árvore em ato, mas ela possui a capacidade intrínseca para se tornar uma árvore. O processo de crescimento da semente, né, é justamente a atualização dessa potência que culmina na árvore plenamente desenvolvida, que é a árvore em ato. Esse princípio, ele se aplica a todo tipo de mudança em movimento, tá? Desde a construção de uma casa até mesmo você aprender alguma nova habilidade. Outra coisa também que a metafísica explora é a distinção entre essência e existência. A essência, ela responde à pergunta: o que é isso? O que é um cavalo, né? A essência refere-se
a definição e a natureza de uma coisa. A existência, por sua vez, responde à pergunta isto é? Ou seja, afirmando o fato de que a coisa é real. Então, para todos os seres contingentes, ou seja, seres que existem, mas poderiam não existir, há uma diferença real entre o que eles são de fato e o fato de que são. Entendem? Podemos compreender perfeitamente a essência de um unicórnio, por exemplo, que é um cavalo com um chifre na testa, e até mesmo discutir as propriedades de um unicórnio. No entanto, essa essência não possui existência no mundo real. Isso mostra que nós podemos conceber a natureza de algo independentemente de sua existência, provando que essência e existência, né, são princípios distintos da realidade física. Ou seja, você não prova eles por meio da ciência. Então vocês veem aí que a metafísica, ela está preocupada em investigar as causas primeiras e os princípios primeiros. Ela não busca as causas particulares de fenômenos específicos, mas as causas últimas que explicam a existência e a natureza de tudo que existe. A metafísica, ela investiga o ser enquanto ser. Vejam, as ciências particulares, como por exemplo a biologia ou a matemática, elas recortam uma parte da realidade e estudam os seus atributos específicos. Ou seja, a biologia, ela estuda o ser em seus aspectos biológicos, né? Ou seja, qual que é o recorte da realidade que ela faz? A vida. E a matemática, ela recorta as questões quantitativas. A matemática estuda o ser em seus aspectos quantitativos. A filosofia primeira, né, a metafísica, né, diferentemente, ela questiona o que é comum a tudo isso. O que significa ser? Quais são as propriedades e quais são as estruturas inerentes a qualquer coisa que existe, simplesmente pelo fato de existir. Esse é o grande questionamento por trás da metafísica. E é interessante, mais uma vez falando aqui de substância, que o ser, ele se manifesta de muitas maneiras, né? Por meio da qualidade, por meio da quantidade, como eu já expliquei, né? Mas todos esses modos do ser se manifestar, eles dependem de algo que é em um sentido primário. O que é esse ser em sentido primário? É a substância. A substância é aquilo que existe por si mesmo. É o substrato do qual as outras categorias são predicadas. Então, investigar a substância é, portanto, investigar o próprio núcleo da realidade. E a metafísica também investiga Deus. Sim, a própria substância suprassensível. A metafísica, ela busca as causas primeiras que levam, inevitavelmente, à questão de uma causa primeira. Um princípio último, que não é causado por nada anterior. Para Aristóteles, esse é o motor imóvel, é puro ato. É pensamento que pensa em si mesmo. Esta investigação teológica não é um desvio místico. Na verdade, é justamente uma investigação racional sobre a estrutura causal do cosmos, de tudo que existe. Então, para compreender melhor esse método de investigação, o Aristóteles, ele vai criar o que ele chama de 4 causas, né? As 4 causas aristotélicas, que é um modelo para se estudar qualquer objeto, qualquer coisa que existe pode ser estudada por meio dessas 4 causas, né? Que é um meio de se estudar que vai mostrar que a metafísica não é pura especulação, né? Na verdade é uma análise muito bem estruturada da realidade. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma estátua de bronze. Vamos ver como que as 4 causas aristotélicas explicam uma estátua de bronze. A primeira causa é a causa material, ou seja, do que a estátua de bronze é feita, materialmente falando. De bronze, né? A estátua de bronze é feita de bronze. A matéria que constitui a estátua é o próprio bronze. Então temos a causa material. Qual que é a causa formal? A causa formal é a forma, né? É a essência ou o projeto na mente do artista que é impressa no material.
né? Então, a forma da estátua é a de uma estátua, né? Ela tem aquela forma específica, né? Que a constitui de tal maneira que a faz ser uma estátua, é a sua essência. Então essa é a causa formal. Depois temos a causa eficiente, ou seja, é o próprio escultor e as suas ferramentas também, né? A causa eficiente é a causa que dá origem, né, ao objeto que está sendo estudado. Então tudo que existe tem uma causa eficiente, algo que a fez, né? Algo que a criou. É o agente que efetua a mudança da potência. Qual que é a potência? É bronze em bloco para o ato, que é uma estátua, né? Então o bronze em bloco, ele tem a potência para se tornar uma estátua, que é o ato, no caso, né? Quando ele atualiza essa potência, ele está em ato, né? Ele vira uma estátua. Então tá, temos 3 causas aqui, a causa formal, a causa eficiente e a causa material. A quarta causa é a causa final, é o que o Aristóteles chamava de telos, ou seja, é o propósito para o qual a coisa foi feita. Qual que é a causa final da estátua? É decorar uma praça, homenagear algum herói, expressar alguma ideia, né? Alguma ideia artística, sei lá. Mas tem uma causa final, tem uma finalidade, né? Por exemplo, agora vamos pegar o ser humano. Qual que é a causa material do ser humano? São os componentes biológicos, né? Carne, osso, célula. Qual que é a causa formal do homem? É a sua alma racional, né? A estrutura que define o ser humano como ser humano e não como outra coisa. É o fato de ter uma alma. Qual que é a sua causa eficiente? Os seus pais. Os pais, eles iniciam a existência de um terceiro ser humano. E qual que é a causa final? Né? Para Aristóteles, a causa final do homem, né? A realização plena do homem, a realização plena da natureza humana, é a busca pelo que ele chama de eudaimonia, né? Que muitos de nós entendemos como felicidade, mas como eu já expliquei nos podcasts de Platão, quem ouviu vai se lembrar, né? A eudaimonia, ela é, na verdade, uma felicidade que é alcançada através de uma vida virtuosa e racional. E aí você adquire uma espécie de felicidade que é intrínseca à sua própria alma, né? Não é felicidade no sentido de sentimento, né? De, eu tô feliz. Enfim, essas são as 4 causas aristotélicas, e que se aplicam a basicamente tudo que existe e tudo que se movimenta. E, a partir daí, você já vê que essas 4 causas aristotélicas de um ser vivo refuta completamente a noção de que a metafísica aristotélica é irrelevante para a biologia, por exemplo, né? Quando a biologia pergunta o que define um ser humano, ou seja, qual que é a causa formal, e qual que é o propósito das suas funções, ou seja, qual que é a causa final, né, dos órgãos, da pele, etc e tal, Aristóteles está fazendo perguntas fundamentalmente biológicas a partir de uma perspectiva metafísica. Então, a crítica de que a metafísica foge da realidade é uma inversão, é uma falta de noção do que é metafísica. Esse estudo não ignora o mundo físico, muito pelo contrário. Ele busca os princípios que tornam o próprio mundo físico e as ciências que o estudam inteligíveis. Então, metafísica está extremamente atrelada à ciência. Mas fiquem tranquilos que eu ainda vou retornar para este assunto mais para frente. É interessante comentar agora também sobre a metafísica em Platão, né? Porque até agora eu falei muito de metafísica, mas usando termos aristotélicos. Eu já falei muito de Platão aqui nesse podcast, né? A maior parte dos podcasts, dos capítulos são de obras platônicas. Então é interessante explicar exatamente o que é a metafísica no platonismo. Quem já escutou os outros podcasts vai entender de primeira, né? Porque o Platão, ele faz uma distinção entre as duas dimensões da existência. Tem uma dimensão sensível, ou seja, existe um aspecto da realidade que nós conhecemos através dos sentidos, e tem o aspecto inteligível, a dimensão inteligível. O que é o mundo sensível? O que é o aspecto sensível? É o mundo que percebemos através dos nossos sentidos. É o reino de fluxo constante entre o devir, né? Onde os objetos são meras cópias, são sombras imperfeitas e transitórias da verdadeira realidade. E a verdadeira realidade é justamente o mundo inteligível, é essa dimensão inteligível da realidade. É o reino das formas ou das ideias, né? Não são meros conceitos que formulamos na nossa mente. São
verdadeiras realidades. São realidades eternas, imutáveis, perfeitas, são universais. É a beleza em si mesma, a justiça em si mesma, o bem em si mesmo, que são coisas mais reais do que qualquer outro objeto que seja belo, justo ou bom mesmo, que possamos encontrar no mundo físico, né? Um exemplo que eu gosto de usar bastante para explicar o realismo platônico é a própria matemática. Por exemplo, você conhece a fórmula matemática π, né? A fórmula matemática π você nunca vai a ver andando por aí, mas ela é muito real porque ela está presente em todas as formas de circunferência. Até mesmo a ordem que os astros e os planetas, né, as órbitas espaciais se movem no sistema solar, seguem um movimento matemático que tem como premissa, né, que tem em si presente a fórmula matemática π. Ou seja, é algo que está presente na realidade, mas que nós não conhecemos através dos sentidos, através das experiências, né? Nós conhecemos através da razão, né? O conhecimento para Platão, né, ele não é adquirido primariamente através da experiência, mas através da reminiscência. Lembram do Mênon, o podcast que eu falei desta grande obra, que é o Mênon? Então, no Mênon, Sócrates ele explica que a alma, sendo ela imortal, ela já contemplou as formas antes de se encarnar em um corpo. Então, o contato que o corpo tem com essas coisas imperfeitas no mundo sensível serve como um gatilho para ela se lembrar da perfeição que já conheceu anteriormente. E o método para guiar essa recordação e ascender ao mundo inteligível é a dialética, né? A dialética socrática. Através da dialética, né, desse processo rigoroso de perguntas e respostas, ela força a alma a abandonar as hipóteses e as imagens sensoriais para apreender a essência das coisas por meio da razão pura, né? Culminando aí na ideia de bem, né? Que é a ideia máxima para Platão, que ilumina todas as outras ideias. Para Aristóteles, a metafísica ela já é mais imanente, ela está mais presente na realidade experienciável, né? Apesar do Aristóteles ser profundamente influenciado por seu mestre Platão, a sua crítica à metafísica platônica está justamente na separação das formas. Se as formas são eternas, imutáveis e existem em uma dimensão separada da dimensão sensível, como elas podem ser a causa das coisas concretas, individuais e mutáveis que existem no nosso mundo? Para Aristóteles, essa separação tornava as formas inúteis para explicar a realidade que experienciamos. Então a solução que ele trouxe foi trazer as formas do céu para a terra, entre aspas. Ou seja, tornando essas ideias imanentes às coisas, né? Presentes nas próprias coisas. E aí, para explicar a estrutura da realidade concreta, Aristóteles ele desenvolve a doutrina do ilemorfismo, né? O que é o ilemorfismo, né? O que essa palavra complicada quer dizer? Para Aristóteles, né, segundo essa teoria, toda substância sensível é composta de maneira inseparável por dois princípios, que é a matéria e a forma. A matéria é o substrato, é aquilo do que a coisa é feita, né? Que eu já expliquei nas 4 causas aristotélicas. A matéria, ela é pura potencialidade. É pura potencialidade. Porque ela é indeterminada em si mesma, né? Ela pode receber qualquer determinação, né? Você pode pegar um ovo e cuidar dele para ele virar uma galinha futuramente, ou você pode fazer um ovo frito, né? A matéria pode se tornar qualquer coisa, né? Não qualquer coisa literalmente, mas ela tem diversas potencialidades que, né, são indeterminadas. A forma, por outro lado, né, é o princípio determinante, é a essência, é aquilo que uma coisa é a forma atualizada da própria potência, né? A forma, ela atualiza a matéria, dando-lhe uma identidade específica. Então a forma não é a aparência externa, mas é a estrutura inteligível e funcional que define um ser. É uma dinâmica muito interessante. Porque esses dois princípios, né, que são explicados pelo ato e pela potência, explicam a mudança, né? A mudança
ela é um problema central na filosofia pré-socrática. E ela é explicada não como uma criação a partir do nada, né, seguindo a tese do ilemorfismo, mas sim como uma passagem do ser em potência para o ser em ato. Então, uma semente, por exemplo, não é uma árvore em ato, mas é uma árvore em potência. O processo de crescimento é a atualização dessa potencialidade guiada pela forma, ou seja, como se fosse a alma da planta, né? Até que ela se torne de fato uma árvore em ato. Esse modelo, ele permite a Aristóteles explicar a mudança e o desenvolvimento como processos intrínsecos à própria natureza das coisas, sem ter que recorrer a um aspecto transcendente da realidade. Essa discussão de Platão e Aristóteles não representam o fim da metafísica, mas justamente mostram o quão madura é essa discussão, né? Aristóteles, ele não descarta a questão central do seu mestre, né? O que é a essência? Ele apenas propõe uma solução alternativa que ele acha, né, melhor aí para explicar o mundo como nós experienciamos ele. Esse processo de uma disciplina viva que avança através da crítica e da construção de sistemas cada vez mais sofisticados não pode ser apenas um dogma obsoleto. A metafísica é mais viva do que nunca. E, aproveitando que eu já falei isso, né, vamos falar então da relação completamente inseparável da ciência com a metafísica. Existe essa objeção de que a ciência tornou a metafísica irrelevante, né? De que existe essa separação radical entre as duas, né? Como se a ciência fosse um edifício autossuficiente construído sobre fatos empíricos e a metafísica fosse um castelo de areia de pura especulação. Essa visão, no entanto, ela ignora um ponto crucial. Que ponto que é esse? De que o próprio método científico não é autofundamentado. Para se operar o método científico, você precisa aceitar de forma axiomática. O que são axiomas? Axiomas são verdades autoevidentes, que você não prova elas por meio de testes, experiências. Você já as pressupõe como verdadeiras. Então, para operar o método científico, você tem que aceitar de forma axiomática um conjunto de princípios que a própria ciência não pode provar através dos seus próprios métodos. Esses princípios são, por definição, metafísicos. A prática científica, ela parte da crença fundamental de que existe um mundo real e objetivo, né? Essa existência e estrutura do mundo real são independentes da mente humana, das nossas teorias ou da nossa capacidade de observá-lo. O mundo existe, né? Tem um físico chamado Max Planck que ele fala de uma maneira muito clara isso, né? Ele explica que há um mundo real externo que existe independentemente do nosso conhecimento. E essa afirmação não é uma mera conclusão científica derivada de um experimento. Muito pelo contrário, é uma premissa metafísica, né? Se você crê que existe um mundo real fora de você, você já está partindo de um pressuposto metafísico para estudar esse mundo. Então, sem a crença no realismo, o próprio conceito de descoberta científica, ela perde todo o sentido. A experimentação se tornaria, né, um mero jogo com as nossas próprias percepções. Então, uma descoberta científica só se sustenta enquanto se acredita que ela revela uma verdade sobre essa realidade ordenada. Por exemplo, a lei da gravitação universal de Newton não é apenas uma fórmula matemática que descreve como os corpos caem. Ela é estendida como a descoberta de uma regra fundamental e real que governa o universo, os cosmos. Sem a crença metafísica de que o universo opera segundo leis conscientes e cognoscíveis, ou seja, que podem ser conhecidas pela razão humana, a busca por tais descobertas, por tais leis, seria fútil, seria inútil, seria sem razão, sem propósito. Então, não dá para você desassociar o conhecimento científico de pressupostos metafísicos. A ciência, ela não assume apenas que um mundo real existe, mas também que esse mundo é ordenado, que ele é consistente, que ele é inteligível.
Então, os fenômenos, eles não acontecem de forma aleatória, né? Eles acontecem porque são governados por leis causais que a razão humana pode identificar, conhecer e formular. Então, a busca por uma teoria de tudo na física, por exemplo, é a expressão máxima dessa fé na unidade e racionalidade dos cosmos. Ou seja, o princípio da causalidade, que é a ideia de que todo evento tem uma causa, é um pilar da explicação científica e é um princípio metafísico. A causalidade não é algo que possamos observar diretamente. Nós inferimos uma conexão necessária a partir de uma conjunção constante de eventos. A crença de que essas regularidades observadas no passado continuarão no futuro, né, é um salto de fé metafísico. É algo indispensável para a ciência, mas não é empiricamente provável. Por mais que o Sol tenha nascido todos os dias, nós só sabemos que ele vai nascer amanhã de novo porque existe uma regra universal que coordena todo o cosmos, toda a realidade. Um outro excelente exemplo é o princípio da não contradição, que é um princípio que eu adoro usar para explicar essa relação intrínseca entre a ciência e a metafísica, né? Porque o princípio da não contradição, que foi formulado por Aristóteles no livro 4 da Metafísica, estabelece que é impossível que algo seja e não seja ao mesmo tempo e na mesma circunstância, né? Que é algo que muitos podem dizer, nossa, Igor, mas isso é óbvio, né? Pois é óbvio, e muitos negam, né, a veracidade por trás desse princípio. É o princípio da não contradição que diz que a condição de possibilidade para a própria linguagem e o pensamento dependem dessa ideia de que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo e na mesma circunstância. Se uma coisa pudesse ser e não ser ao mesmo tempo, as palavras simplesmente perderiam seu significado, né? Um cão poderia significar não cão, né? Toda comunicação e raciocínio se tornariam incoerências, não faria o menor sentido. Então a ciência moderna, em particular, ela depende muito desse princípio. O método de falseabilidade que foi proposto por Karl Popper, por exemplo, define que uma teoria científica, ela é científica se for possível conceber uma observação que a refute. Só que esse método, ele só funciona por causa do princípio da não contradição. Se uma teoria prevê, por exemplo, que a água ela ferve a 100 graus, e uma observação mostra que ela ferve a 90 graus, então a teoria é falseada. Isso só é válido porque ferver a 100 graus e não ferver a 100 graus são mutuamente exclusivos. Eles excluem um ao outro. Então, se a contradição fosse permitida, nenhuma observação científica poderia refutar nenhuma teoria. E a ciência como nós conhecemos seria impossível. Vejam, o cientista, quando ele percebe que a água aquece a 90 graus, ele já está partindo de diversos pressupostos metafísicos para inferir esse conhecimento. Ele fala que a água ferve a 90 graus. A água não pode ser água e não ser água ao mesmo tempo. Ela não pode ferver e não ferver ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, ou seja, a 90 graus. Então veja, essas noções metafísicas de que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo estão anteriores a qualquer descoberta científica. A ciência se opera sobre esses princípios, não tem como evitá-los ou negá-los. Então Aristóteles, ele já tinha entendido que o princípio de não contradição é um primeiro princípio indemonstrável, é um axioma. Qualquer tentativa de prová-lo logicamente já o estaria utilizando de forma intrínseca, de forma implícita. Então você cai aí numa petição de princípio, ou seja, a validade de algo é axiomático. É apreendido pela intuição como uma condição incondicional de todo pensamento. Ou seja, a relação entre ciência e metafísica, portanto, não é de oposição, mas de fundamentação. A ciência, ela constrói teorias e realiza experimentos dentro de um quadro de regras e pressupostos sobre a realidade, a causalidade e a lógica, que são todos pressupostos metafísicos. A metafísica é a disciplina que investiga a natureza e a validade desses próprios pressupostos. Então, negar a metafísica em nome da ciência é uma autossabotagem intelectual. É tipo aquele meme daquele
rapaz que tá andando de bicicleta e coloca um pedaço de pau na roda e cai depois. Entendeu? O cientista que diz que a metafísica foi superada, ele tá fazendo exatamente isso, porque ele tá jogando fora o plano anterior, onde toda a ciência é estabelecida em cima, onde ela é edificada. Cara, até a física quântica mostra o quanto que a metafísica se faz presente até os dias de hoje, né? A física clássica, ela viu o mundo como sendo composto por pequenas partículas sólidas, como se fossem minúsculas bolas de bilhar, né? Então a realidade ela era fundamentalmente apenas a causa material. No entanto, o mundo quântico demonstrou que as partículas elementares, ou seja, os elétrons, os fótons, né, os nêutrons, eles não são coisas com propriedades fixas, mas sim entidades que existem em um estado de pura potencialidade, descrito pela função de onda. Esse cenário é uma impressionante confirmação, em linguagem matemática, da doutrina do ato e da potência de Aristóteles. Vejam, a potência, que é a matéria-prima, ou seja, é o estado de uma partícula antes de ser medida, descrita pela função de onda. É análogo à matéria aristotélica. É uma realidade em potência. Ela não é um lugar específico. Ela tem a potencialidade de ser encontrada em múltiplos lugares. É uma indeterminação real aguardando uma atualização. E o ato, que é a forma substancial, né? O ato da medição força essa nuvem de probabilidades a colapsar em um resultado definido e atual. Esse colapso é análogo a uma recepção de uma forma, né? É o princípio que transforma a potencialidade em ato. Então a partícula, antes uma onda de possibilidades, torna-se uma entidade atual e definida. Então, a física moderna, em sua busca pela constituição última da matéria, não encontrou um tijolo final e determinado, né? Uma bolinha final e determinada, mas sim uma dinâmica metafísica entre a potência e o ato, a matéria e a forma que residem no coração da realidade. Isso, meus amigos, é a ciência demonstrando a natureza metafísica da realidade. E o mais louco e o mais espantoso de tudo isso é como que a ordem emerge dessa base indeterminada. Porque vejam, se nós descermos na escala da matéria, né, se formos para o último nível da matéria, em última instância, nós veremos que toda a realidade, tudo que existe, é um grande mar de partículas ondas probabilísticas. Então, por que o universo não é um caos se tudo são partículas ondas espalhadas por aí? Por que essas partículas se organizam consistentemente para formar, por exemplo, um átomo de hidrogênio, uma molécula de água ou um complexo código genético de um ser vivo? Aqui, meus amigos, entra a necessidade de um princípio ordenador intrínseco, que é a causa formal e, por consequência, uma causa final. 2 das 4 causas aristotélicas se tornam inegáveis quando compreendemos o mundo dessa forma. Você percebe que a forma aristotélica, ela age como um princípio abstrato, não como um princípio material. Ela guia a matéria para assumir uma determinada forma. O código genético, por exemplo, não é apenas uma sequência de químicos, né, uma causa material. Ela é a informação, ela é a forma que organiza essa matéria com a finalidade de construir e manter um organismo. Essa estrutura ordenadora não pode ser vista ou tocada. Ela é conhecida pela abstração, pela razão, exatamente como Aristóteles explicava. E existe aí também uma finalidade inescapável, né? Embora a ciência moderna muitas vezes ela rejeite a ideia de um propósito consciente no universo, ela não pode escapar da linguagem e da lógica da função e da finalidade presente no universo e nas coisas. A estrutura de um átomo é perfeitamente ajustada para suas propriedades. A evolução, embora baseada em mecanismos não conscientes, resulta em estruturas com propósitos claros, como as asas para voar, por exemplo. Essa aparência de propósito, né, essa
teleonomia aponta para uma ordem intrínseca na realidade que o materialismo simples não consegue explicar e não pode, inclusive. E, então, resumindo, a física quântica ela nos força a aceitar que a realidade não é apenas o que é empiricamente observável. Por trás do mundo sensível, há princípios ordenadores e uma dinâmica de potencialidade que só podem ser compreendidos através da abstração racional. Então, longe de tornar a metafísica obsoleta, a ciência de ponta nos confronta com sua inevitabilidade. Então a ciência ela demonstra que, para entender o que o mundo é e não apenas como ele funciona, a metafísica continua sendo completamente indispensável. E um dos fatos mais irônicos da história da filosofia é que a maioria das críticas à metafísica são, elas mesmas, profundamente metafísicas. A afirmação do positivismo lógico, por exemplo, de que uma proposição só tem sentido se for analítica ou empiricamente verificável, é ela própria uma proposição que não é nem analítica e nem empiricamente verificável. Ou seja, é uma proposição metafísica. É um postulado metafísico sobre a natureza do sentido e do conhecimento. Da mesma forma, quando alguém argumenta que os problemas filosóficos eles surgem de um mau uso da linguagem, ele também está fazendo uma afirmação ontológica sobre a relação entre a linguagem, pensamento e a realidade, assumindo uma metafísica própria para criticar as outras metafísicas. Então, a crítica da metafísica não pode escapar da metafísica, pode apenas substituí-la por outra, e muitas vezes menos consciente de seus próprios pressupostos. E essa resiliência da metafísica, ela também é visível dentro das próprias ciências. A crítica de que a biologia aristotélica, com sua ênfase na causa final, foi superada pela teoria da evolução de Darwin, é um exemplo muito bom para mostrar essa resiliência. Por exemplo, é verdade que a biologia moderna rejeita a teleologia no sentido de um propósito consciente ou divino que guia a natureza. No entanto, a linguagem de função, a causa final, o propósito e o desígnio permanecem teimosamente presentes na natureza. E para muitos é indispensável na biologia. Por exemplo, um biólogo evolucionista, ele nunca vai negar que a função do coração é bombear sangue, ou que as asas da ave evoluíram para voar. Ele não pode negar a causa final. Essa linguagem é teleológica, porque descreve uma estrutura em termos de seu propósito ou finalidade. Então, embora a explicação última para essa função seja a seleção natural, que é um processo não consciente, a descrição da função em si recorre a uma lógica de finalidade que é intrinsecamente metafísica. O debate contemporâneo sobre a distinção de propósito intrínseco, teleologia, e aparência de propósito resultante de um programa como código genético, que é a teleonomia, mostra que a questão da finalidade, um problema metafísico central para Aristóteles, continua a ser um desafio conceitual para a ciência. Além disso, o essencialismo aristotélico, que define as espécies por sua forma ou estrutura funcional, não pode ser confundido com o fixismo das espécies. Uma compreensão correta do ilemorfismo e do ato e da potência permite uma compatibilidade entre o essencialismo e a própria teoria da evolução, onde novas formas, ou seja, essências, surgem ao longo do tempo. Por exemplo, a transição de um ancestral terrestre para uma baleia não significa que a essência de mamífero terrestre se transformou gradualmente na essência da baleia. Muito pelo contrário, significa que, através de mutações e seleção natural, indivíduos de uma espécie ancestral deram origem a descendentes que constituíram uma nova espécie, com uma nova forma substancial, uma nova essência. A essência de baleia é fixa. Uma baleia não pode deixar de ser uma baleia sem deixar de existir, mas isso não impede que essa essência tenha surgido em um ponto da história a partir de uma espécie com uma essência diferente.
Então, a mudança é substancial e ocorre entre gerações, não como uma alteração gradual de uma única essência. Então, longe de estar morta, a metafísica está viva em algumas das questões mais prementes da ciência e da filosofia contemporânea, como, por exemplo, o problema mente e corpo. Qual que é a natureza da consciência? A consciência é um mero produto de processos neuroquímicos ou possui propriedades irredutíveis que não podem ser explicados apenas pela física, né? Essa é uma das áreas mais ativas de debate, unindo neurocientistas, filósofos, psicólogos em uma questão que é puramente metafísica. A natureza do tempo também, por exemplo. O tempo flui realmente do passado para o futuro, como nossa intuição sugere, ou a física moderna, especialmente na teoria da relatividade, está correta em sugerir que o passado, presente e futuro são igualmente reais e que o fluxo do tempo é só uma ilusão. E quando falamos em identidade pessoal também, o que garante que você é a mesma pessoa que era há 10 anos atrás? Apesar da completa renovação das células, do seu corpo, dos ossos, da mudança das memórias, da personalidade, é a continuidade psicológica, a continuidade corporal ou algo mais que define você há 10 anos atrás sendo você mesmo hoje em dia, sendo a mesma pessoa com o passar do tempo? E a questão do livre-arbítrio e do determinismo? Nossas escolhas são genuinamente livres ou são resultado inevitável de uma cadeia de causas que remonta ao Big Bang, tornando a liberdade uma mera ilusão? Então vejam, a metafísica não é um conjunto de respostas antigas e empoeiradas. É justamente um campo de perguntas radicais e presentes no dia a dia, né, até hoje em dia. As ciências, elas empurram as fronteiras do que conhecemos, mas a cada nova descoberta, nós sempre vamos nos deparar com questões metafísicas sobre a natureza fundamental do que acabaram de encontrar. Então a ciência não anda sem a metafísica. Não tem como, é impossível. Então, para finalizar esse podcast, nós podemos ver que essa percepção de que a metafísica é um estudo ultrapassado, ilógico e divorciado da realidade, essa percepção ela é fundamentalmente equivocada. Essa visão, embora comum, ela se baseia numa caricatura que não sobrevive aos fatos. A metafísica, em suas origens com Platão e Aristóteles, estabeleceu-se como uma disciplina rigorosa, lógica e sistemática, dedicada não a fugir do mundo real, mas justamente dedicada a compreender seus princípios mais fundamentais, os princípios mais fundamentais da própria realidade, suas causas primeiras, a natureza do ser e a estrutura da substância. Então, a alegação de que o método científico tornou a metafísica obsoleta inverte a relação de dependência entre os dois. A ciência, para poder formular hipóteses, realizar experimentos e tirar conclusões, opera sobre uma gama de pressupostos que ela mesma não pode provar. Que pressupostos? Por exemplo, a existência de uma realidade objetiva, a ordem causal do universo, a validade de princípios lógicos como a da não contradição, que são todos metafísicos, são alicerces cujo objeto de estudo está na metafísica. Portanto, a ciência não refuta a metafísica, ela a pressupõe. As questões metafísicas, elas são perenes porque são inerentes à busca humana por um entendimento real da própria realidade. Elas não desaparecem com o avanço científico, pelo contrário, são reavivadas pelo avanço científico. Os debates sobre a natureza da consciência na neurociência, a interpretação da mecânica quântica na física e o conceito de função na biologia evolutiva são manifestações contemporâneas de problemas metafísicos clássicos. Então a metafísica não é uma peça de museu a ser meramente lembrada e saudada. Ela é o solo do qual brotam todas as outras formas de investigação. Ela está mais presente do que nunca. Não necessariamente nas respostas de sistemas filosóficos antigos, mas nas perguntas radicais que continuam a desafiar e a definir o horizonte do nosso conhecimento. O próprio ato de questionar seus fundamentos,
como no debate que eu já trouxe aqui nesse podcast, é um engajamento filosófico que demonstra sua inevitabilidade. A metafísica permanece firme porque, enquanto a humanidade buscar compreender não apenas como o mundo funciona, mas o que o mundo é, ela sempre continuará sendo a filosofia primeira. E é isso, meus amigos, esse foi mais um capítulo do Epstalk, foi o nosso 21º capítulo, e eu espero que vocês tenham gostado bastante, eu espero que tenha sido de fácil entendimento toda essa explicação, toda essa aula do que é a metafísica. Se ficou alguma dúvida, por favor, comentem, pode comentar à vontade, mandem as perguntas, se vocês discordam também, pode comentar aí discordando, claro, com o devido respeito. Eu sempre apreciarei um bom debate, né, uma boa contestação, uma boa impugnação nos meus podcasts, tá bom? Então fiquem à vontade aí nos comentários do YouTube, do Spotify, podem comentar à vontade, tá bom? Se puderem também, claro, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, tá? Se você escutou pelo Spotify, siga também no Spotify, tá? Compartilhe aí com todo mundo que você conhece pra ajudar aqui o Epstalk a crescer. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado aí por vocês terem escutado esse podcast até aqui, porque não é fácil, requer muito brio, muita vontade de aprender. Então, meus parabéns, porque você, ouvinte, é um claríssimo guerreiro, um grande guerreiro da filosofia, tá bom? Muito obrigado pela atenção, vou ficando por aqui e até a próxima.